Aí galera, mais gente no canal, aqui é o Matheus. E então, começamos aqui para vocês verem. Vamos que... Mas então, galera, voltando aqui ao vídeo, então, eu queria te pedir uma coisa. Se inscreverem no canal e ativar o sininho e para logo para esse vídeo. Então, galera, o tema desse vídeo vai ser a Guerra Civil Brasileira. Então, tudo começa aqui no Ceará. Sim, no meu querido estado. Ele declarou guerra ao Piauí, que estava ganhando territórios de volta. O Ceará, já que era acostumado, ele foi logo pelo sul. Só que aí tiveram problemas com montanhas. E aí, finalmente, o Ceará se encontrou com a Bahia e teve o Rio São Francisco. Então, não iremos falar sobre outros países aqui no vídeo. Aí eles estavam expandindo para cá para que eles não pudessem fazer nenhum comércio, nenhuma ajuda de outros estados. E também tivemos ofensivas de alguns lugares, de algumas cidades, como a própria capital, Teresina. Mas então, eles estavam lá muito bem. Aí eles ligavam e mais faziam seus ataques. Alguns ataques iam tão longe que eles usavam caminhões, carros de turismo, até todo ele ser dominado pelo Ceará. Só que alguns grupos, eles fizeram pequenas ofensivas. Alguns morriam, fugiam e acabaram chegando em Fortaleza. Só que quando chegaram em Fortaleza, chegaram aqui, pensaram que estavam andando aqui, depois foram aqui. Só que eles chegaram lá e pensavam que era Fortaleza. Só que não era, eles estavam lá no outro lugarzinho. Então eles foram mortos, os que ainda estavam sobrando. E os cearenses, eles estavam indo muito bem. Só que aí, a quantidade de soldados do Ceará era muito bem mais treinado que do Piauí. Então, eles rapidamente conseguiram controlar a região. Mas quem declarou guerra, sim, o Maranhão. O Maranhão declarou guerra ao Ceará. E ele se juntaram ao antigo Piauí, né? O Ceará estava gigante, então ele fez um acordo de paz e ficou de boas. E eles cederam alguns territórios. Eles cederam alguns territórios e ficou... Calma aí, deixa eu botar aqui. Calma aí. Então, eles cederam alguns territórios. E esses territórios ficaram, né, nas mãos do Maranhão e tivemos outros que ficaram nas mãos do Ceará. E o Ceará falou, ei, eu quero o presidente maranhense. Ele, não. E então o Ceará invadiu e ele falou, então tem escolha. Então o pezinho maranhense ficou para eles. O Ceará não tinha saído de nenhuma guerra, agora ele estava querendo conquistar todo o Nordeste. Depois se envolver com o Maranhão. Primeiramente eles fizeram uma ofensiva sem ninguém ver no Rio Grande do Norte, até chegar em Natal. Mas eles pensavam que era só uma marcha de amizade. E eles falavam que era só uma marcha de amizade. Só que rapidamente eles colocavam bandeiras e demarcaram seus territórios. Só que eles não deixavam isso no mapa aparecer. Então, essa foi a ofensiva de dominação inteira de um país mais pacífico do mundo. A Alemanha ficou impressionada com isso, tentou essa tática em algumas regiões. Aí isso aqui infelizmente não funcionou. Aí depois e ela conquistou tudo e eles viram. Eles queriam criar a República Nordestina. Só que tem alguns estados que não gostaram. Aí então eles invadiram. Qual é o nome do estado? Paraíba. A Paraíba, e eles receberam ajuda do Pernambuco. O Pernambuco ajudou, só que a Paraíba era pequena. Eles fizeram várias ofensivas. Eles invadiram o Pernambuco e depois deixaram Paraíba. E depois fecharam a praia de Paraíba. Pernambuco ajudou mais ainda e conseguiram invadir. E chamaram guerrilheiros para invadir. E eles chegaram na ilha do Rio Grande do Norte, uma ilha cearense atualmente. Atualmente não. Atualmente aqui. Fernando de Noronha. Eles tentaram conquistar, só que aí a maioria foi morta. Eles tiveram que fazer um caminho muito mais longo, atravessando o Maranhão, destruídos. Muito mais longo. E depois tiveram que chegar aqui, atravessar nos rios e conseguir invadir partes cearenses. Isso aí demorou demais, só que eles ainda invadiram acabaram invadindo o Maranhão, então o Maranhão declarou guerra e o Ceará, sabe o que ele fez? Declarou guerra ao Maranhão. Então ele acabou se juntando a eles, achando que é melhor. Então, o Ceará já viu que era melhor se meter com o Maranhão já. Então eles rapidamente conquistaram todos os territórios maranhenses. E depois eles derrotaram os pernambucanos e toda a fragata do Chico. Então, a fragata do Chico pernambucano foi destruída e Paraíba foi cercada e destruída no cerco de João Pessoa. Agora só faltava Pernambuco de inimigo. Então, eles destruíram Pernambuco. Ai. E agora você podia comprar no Ceará. E agora eles destruíram alguns guerrilheiros rapidamente. Todos, qualquer um, pequeno ou grande, poderiam evoluir rapidamente, galera. E o Ceará estava se expandindo muito rápido. Então outros estados não gostaram dessa expansão territorial. Alguns apenas se aliaram a ele, sim. E alguns viraram fantoches. Entenderam, né? Ok. Aí eles viraram. Aí a Bahia, o Tocantins se tornaram aliados deles.
Só que aí o Tocantins declarou guerra ao povo maranhense lá. Não, eles não declararam guerra, eles tiraram lá. Só que os tocantinos tinham sangue do Maranhão, algumas dessas regiões, e outros tinham sangue goiano, que também são aliados deles, e paranaenses. E o idioma mais falado no Ceará, além de português, era qual era o nome? Ah, lembrei. É o idioma da África, africano. Aí também o idioma Guarani. E quem gostou disso foi o Paraguai. Só que ele não quis mexer em nada. Aí então, a Bahia, ela declarou guerra. Ela declarou guerra ao Espírito Santo. Quem declarou guerra também foi Rio de Janeiro. E Rio de Janeiro teve apoio de São Paulo, que São Paulo teve apoio aqui. E foi uma barbarosada. Só que quem também entrou em guerra foi Goiânia, do lado deles. Minas Gerais. Então, só que rapidamente o Ceará, ele foi discretamente invadindo esses estados aqui. E acabou conquistando o Distrito Federal. Então eles mudaram sua capital para Rio de Janeiro? Não. Então eles tiveram que mudar para outra cidade. Mas Brasília nunca deixou de ser existida. Então eles realmente dominaram. Aí eles não gostaram disso, os parabenses. Só que infelizmente eles declararam guerra ao Ceará. E o Ceará fez o quê? Transformou boa parte em fantoche. Porque ele anexou todos os fantoches. Transformou todas as praias em fantoches, sendo que tinha algumas aqui. Aí então ele acabou declarando, então ele não tinha mais posto naval e não recebia apoio de seus outros amigos. Enquanto isso, no Rio de Janeiro, eles acabaram saindo da guerra, porque não achavam que isso afetaria muito. São Paulo não queria, porque tinha muita migração. O Paraná, ele não seguia, porque não tinha mais pontos. Aí então ele não sabia o que fez. E eles tiveram uma ideia. Eles fizeram uma união com São Paulo. São Paulo fez a união com eles. A guerra, ela tava durando 5 anos. Agora Mato Grosso do Sul se juntou de novo ao Mato Grosso. Isso aconteceu e ficou muito bagunçado. Aí também sabe que, aí depois, aqui no Nordeste, aqui estava indo muito ruim. Os cearenses, eles estavam anexando os territórios, fingindo que os outros eram só fantoches, os outros invadiam. Só que tinha uma grande quantidade de soldados. E como as praias não tinha, as praias foram todas conquistadas pelo Ceará. O Ceará estava crescendo. Aí então, aconteceu uma outra guerra, mas nem envolvendo o Ceará. Envolvendo, sim, qual é o nome? Mato Grosso e a União Sul e a União Centro-Sul. Então, eles declararam guerra, guerra ao Mato Grosso. Como eles eram muito mais ricos, eles conquistaram as fronteiras com o Paraguai. Então o Paraguai não podia mais apoiá-los. E eles também fecharam outras fronteiras com outros estados. Um amigo muito deles era, sim, ele mesmo, Paraná. Só que o Paraná não queria se envolver em teto, porque ele tinha um sangue um pouquinho nordestino. Então eles rapidamente fecharam as fronteiras e foram lá e transformaram em fantoche. O Ceará deu muita ajuda nas suas ideias. Então, eles rapidamente conquistaram as fronteiras e pronto. Todos eles foram conquistados. E transformando a República, não, e transformando-se o estado de Grande São Vicente. Dado pelos colombianos. Ei, Brasília? Sim, que foi Colômbia. Dá o nome desse novo estado para Gran São Vicente, Grande São Vicente. Fica meio sem graça aqui, não, que nem Grande Colômbia, que nem nosso antigo império. Gostei da ideia. Então, Gran São Vicente. Então eles estavam cercados, qual é o nome dele? Os cariocas. Então eles acabaram declarando guerra ao Ceará. Então o Ceará se aliou aos estados do sul, mas quem declarou guerra foi ele. Aí acabou saindo por causa de problemas econômicos. Mas quem não saiu da guerra foi Santa Catarina. Santa Catarina espalhou o integralismo. Então ela declarou guerra aos dois. Sim, aos dois. Ela queria espalhar o integralismo ou fascismo brasileiro. Então ela rapidamente conquistou a capital paulista, São Paulo. Aí depois recuaram, mas chegaram. Depois eles foram por outro caminho, não foram bem seguidos. Só que aí eles foram pelo Paraguai. Só que aí não ia ser uma boa ideia, então eles cercaram os mares. Só que era bem protegido, então F. Aí depois eles fizeram uma ofensiva no todo o Ceará. Só que os soldados morreram. Aí então, o Rio de Janeiro estava sendo dividido. Eles estavam avançando e eles também estavam avançando cada vez mais. Até que chegou a ofensiva da Tati, que foi uma ofensiva revolucionista para atacar cidades importantes do Rio de Janeiro. Inclusive transformaria elas em fantoches, que ficariam melhor. Aí então, eles foram lá e fizeram o quadradinho carioca. Aí então eles não davam mais conseguir avançar até eles chegarem em território cearense. E eles invadiram. Só que aí os cearenses eles recrutaram. Todos eles caíram. Aí então, eles estavam rapidamente conquistando até que o quadradinho carioca foi tirado ali. Aí então os cariocas foram quase conquistados. Até a capital Rio de Janeiro ser tirada. Aí então eles estavam avançando no caminho deles. Só que quem declarou guerra foi ele.
Só que aí eles viram que se eles entrassem neles, não ia ser uma boa ideia. Então, o Tratado de Paz foi feito. O Tratado de Paz, sim, esse aqui, o Tratado de Curitiba foi feito. Que os cearenses não iriam invadir, não podiam mais conquistar mais territórios e nem o fascismo poderia se espalhar pelo Brasil. Isso funcionou. Não por muito tempo, porque ele rapidamente se expandiu para o Paraná. E o Paraná adorou. Agora eles poderiam ser imensamente grandes e mostrar para o Amazonas quem manda agora. E lembre-se, essa união, ela deixava os estados livres. Várias cidades, elas foram tiradas, vários grupos foram tirados. Destruíram. A maioria deles ficam nos desertos. E só que o governo era meio, ele era instável, só que ele era pobre. Ele não poderia cair a qualquer momento. Mas só que os grupos eram muito fortes. Mas então, eles rapidamente conquistaram muita parte. Eles fizeram uma aliança com os indígenas. Então, a maioria dos indígenas declarou guerra. Sim, declarou guerra a eles. E eles rapidamente se expandiram. E eles estavam muito grandes. Só que eles eram grandes, então era difícil. Mas sim, declarou guerra. Olha aqui, temos alguém, o Roraima, né? Então, o Roraima foi rapidamente conquistado pelo Ceará. E galera, esse vídeo não é pra ter um sentido, é pra ter graça. Porque o Ceará, ele é bem pobrezinho mesmo. Então, não funcionaria. Mas vou falar com patriota, né? Então, ele rapidamente conquistou o Amazonas inteiro. Então, eles decidiram que, para não ter mais terroristas ou mais grupo atacando, eles fizeram o quê? Sim, eles fizeram uma união. Isso era apenas a união. Então, eles não queriam que tivesse mais estados. Tivesse só um estado. O estado do Brasil. Que era o único estado que teria que ajudaria muito economicamente o país. E o PIB per capita ia aumentar demais. Os Estados Unidos resolveram isso até agora. Como Colorado, Texas, são muito mais pobres que os outros. Aí então, os cearenses rapidamente conquistaram essas regiões aqui da Rondônia. Mas olha aqui, tem um carinha aqui do lado. Blim! Sim, estou falando de você, Acre. O Acre não faz mais parte do Brasil. Ele criou o Império Pré-Histórico. Por causa dos memes, eles gostaram. Então, o Acre se separou do Brasil e só faltava um lugar. Agora, esses países declararam guerra a eles. Só que isso não foi muito diferente porque o Rio Grande do Sul entrou. E o outro país já estava em guerra com eles. Então, o Rio Grande do Sul conquistou. Eles conquistaram eles. Aí, então, fizeram várias ofensivas. Só que, porque o Ceará só tá espalhando? Não. Eles fizeram a ofensiva do tabuleiro. Que essa ofensiva fazia tabuleiros para poder ligar bases. Só que não funcionou muito bem, porque algumas bases eram destruídas e o tabuleiro era completamente destruído. Mas algumas partes conseguiam avançar. Tentaram chegar à capital, só que teve uma que perdeu sua bússola. Então elas foram pra cá, até pensaram que era na Amazônia. Tu tava no deserto, chamaram no massa que viram que não era ali. Aí eles tiveram que andar todo o litoral para procurar o líder até eles chegarem em Fortaleza e foram derrotados. Essas ofensivas do tabuleiro não estavam funcionando. Não gastavam muito, e gastavam muito dinheiro deles para recrutar tantos soldados organizados para fazer. E eles só fizeram um porque tá justo um tabuleiro. Modinho. Mas então, eles foram lá. E aí são no ano de 2900, 2054. Novo presidente do Brasil entra no poder. É Matheus. Sim, Matheus. Lucas, sim. Aquele youtuber lá que vocês conhecem. Então ele torna presidente do Brasil e ele faz feralmente contra os paulistas. Contra os vincentinos ou paulistas. Aí, então eles rapidamente fazem ofensivas. Eles acabam se juntando e eles acabam transformando eles em um fantoche. Eles viraram fantoches deles. Que eles se unificaram. Que eles anexaram todo o fantoche. E assim ficou o mapa do Brasil. Só faltava esse estado aqui. Então eles fizeram isso aqui, olha. Então foi isso. Então, é assim que ficou a divisão de estados no Brasil. O Ceará era o estado mais dominante de todo o país. Aí então, o mapa do Brasil ficou desse jeito, muito bagunçado. E acabou aí? Não. Agora eles queriam conquistar outros territórios, fora dos povos brasileiros. Agora eles conquistaram o Uruguai. E eles não tiveram tantos problemas assim, não. Só que no tratado de Córdoba, eles tiveram que anexar eles tiveram que vender esses territórios e o mapa do Brasil ficou desse jeito. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tchau, desculpa a demora e fui!